116. Nós estaremos lendo todo este salmo. Salmo de número 116. Eu não tenho pressa, eu gostaria que os irmãos abrissem de fato as suas Bíblias. E gostaria que quando os irmãos fossem abrindo a sua Bíblia, fosse glorificando ao Senhor, para que assim saibamos que os irmãos já estão prontos para estarmos fazendo essa leitura em conjuntos. Amém? Diz a palavra de Deus: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os meus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercam e angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus, é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação: todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias, oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amados, na sua Bíblia, nós podemos ver que o Salmo 116, ele não é atribuído a algum autor, mas alguns historiadores direcionam o Salmo 116 ao rei Ezequias. E para entendermos todo o texto que foi assim lido nesta noite, esta porção trazida da parte de Deus, esse testemunho de Ezequias, nós precisamos conhecer quem é Ezequias. Ezequias, amados irmãos, ele é o 13º rei de Judá, e reinou aquela terra, aquele povo, por 29 anos. Ezequias, filho de Acais. Ezequias esteve junto com o seu pai, reinando com uma co-magistura ou uma co-participação no reinado do seu pai durante algum tempo, mas foi aos 25 anos que ele tornou-se rei absoluto. E o pai de Ezequias, um tempo, esteve com uma aliança com a Síria, e esta aliança trouxe prejuízos àquele povo. Essa aliança trouxe uma adoração pagã, e não uma adoração genuína ao Deus de Israel, ao Deus a quem nós servimos. Por que é que eu estou trazendo um pouco da biografia de Ezequias, um pouco da história de Ezequias, antes de trazermos esse salmo? Porque costumeiramente nós só temos se alegrado com os testemunhos que são relatados por todos, mas a gente não quer entender ou saber como a pessoa passou o processo para que de fato testemunhasse aquilo. E meus irmãos, este Ezequias a quem nós estamos falando, que alguns historiadores atribuem o Salmo 116, é o mesmo Ezequias que teve como missão primordial ao assumir o reino, aquele povo, de trazer de volta a adoração genuína ao Deus a quem nós servimos.
ele restaurou, ele tirou os deuses pagãos que estavam contaminados diretamente naquele povo. E isso de fato trouxe algumas, entre aspas, sequelas. A partir daí, o rei da Síria queria dominar aquele povo e afrontou diretamente o Deus a quem Ezequias servia, o Deus a quem nós servíamos, a quem nós servimos, perdão. E Ezequias orou ao Senhor, clamou ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus, se sentindo de fato afrontado e não deixando o seu inimigo vencer a batalha, enviou ao arraial dos assírios em uma noite um anjo, no qual derrotou ali o exército daquele rei, o perverso rei da Síria. Mas amados, além deste problema com Senaqueribe, Ezequias enfrentava um problema no seu corpo, um problema que era físico. Ele padecia de uma doença, de modo que o Senhor enviou o profeta Isaías para ir ter com ele até a sua presença e dizer que ele morreria e não viveria. Restou para Ezequias, em um momento de desespero, um recanto, paredes. Então ele orou e clamou e chorou diante de Deus, clamou ao Senhor, e antes que Isaías saísse do palácio do rei Ezequias, o Senhor mandou retornar e trazer uma palavra dizendo que Deus estaria acrescentando 15 anos à sua vida. E nós vemos e vamos começar a aprender nesse momento o porquê do Salmo 116 ser um salmo de ações de graças que está diretamente sendo atribuído a Ezequias. Ezequias estava vivendo dois problemas reais, problemas que nós vivenciamos constantemente na nossa vida. Primeiro, a afronta do inimigo. E segundo, problemas físicos, emocionais a que nós passamos constantemente dia a dia. É bem certo que você pode ter chegado aqui nessa noite cercado, como o versículo 3 diz, por algum laço de morte. E laço, meus irmãos, são armadilhas que são invisíveis, mas elas existem. E hoje eu atribuo diretamente isso ao pecado. As armadilhas que o pecado lança sobre nós, que o inimigo lança sobre nós, para que nós caiamos e ficamos prostrados. Ezequias diz lá no versículo de número 3, que laços de morte o cercavam. Esses laços nos colocam em um beco sem saída, ou como muitos pregadores dizem, no fundo do poço. Quantas e quantas vezes na nossa existência nós vivenciamos situações que nos deixaram encurralados, onde nós procurávamos um lugar para ir, outro lugar para sair, um auxílio humano e não encontrava. Mas certa vez eu ouvi alguém falando que o fundo do poço só tem uma direção para se olhar, é para cima. E Ezequias nos ensina que nós devemos, quando estivermos vivendo situações favoráveis ou desfavoráveis na nossa vida, fixar o olhar diretamente em Cristo Jesus, o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Não existe vitória para as lutas enfrentadas no nosso dia a dia, a não ser com Cristo. Se não for diretamente colocado aos pés do Senhor, as nossas angústias, as nossas tristezas, as nossas lutas, não há porquê nós servirmos a este Deus. É importante compreendermos, amados irmãos, que nós devemos confiar plenamente e suficientemente em Jesus. Não existe outro caminho, não existe para quem olhar, a não ser para o Cristo. No versículo 3, outra situação que me chama muita atenção na parte B do versículo 3 é que ele diz: angústias do inferno se apoderaram de mim. Talvez nós vivenciamos angústias em algum momento da nossa vida, mas angústias infernais, algo que não nos dá saída nenhuma. Aquela angústia que no momento da nossa dormida, que nós vamos colocar a cabeça no nosso travesseiro para repousar, ele parece uma pedra. Angústias, meus irmãos, que não nos deixam se alimentar direito.
angústias que às vezes nos impedem até de orar, de clamar, de buscar uma vida com Cristo. O Senhor nos livra de todas essas angústias. O Senhor pode até não nos livrar antes de acontecer essas angústias, mas às vezes tem a vontade permissiva do Senhor que nos livra dentro da angústia, dentro da tempestade. E Ele age dentro desses momentos também. E a partir do versículo 4, nós vamos começar a compreender a virada de chave na vida de Ezequias. Uma palavra muda tudo nesse texto. O versículo 3, ele relata que laços de morte cercaram a vida dele, e que angústias ou tristezas do inferno se apoderaram dele diretamente. No versículo 4, começa com uma palavra que diz, então, que vem dizendo a tempo, a mudança. Então, aí tem uma vírgula, então invoquei o nome do Senhor. Ele nos ensina nessa noite a buscar ao Senhor em meio às nossas lutas. Como já foi dito por mim, já aqui nesta noite, é necessário olharmos para Cristo como alvo principal e primordial dos nossos dias. Manter uma vida com Cristo, com devoção diária, constante ao Senhor, é uma prática que gera intimidade. E a Bíblia mostra e narra diretamente aqui, e eu trouxe também na exposição, antes de trazer esses versículos que nós estamos trazendo, que Ezequias era um rei que tinha intimidade com Deus. Porque se Ezequias não tivesse intimidade com Deus, na hora que ele recebera a notícia por parte do profeta Isaías, ele teria recuado ou teria dito, isso vem de ti. Mas ele entendeu que veio de um profeta da parte de Deus, e ele foi conversar com quem? Com quem resolve. Ele foi conversar com o Senhor. Quantas e quantas vezes nós deixamos de buscar a ajuda primeira do Senhor e queremos tratar isso com as nossas próprias forças, ou com a força talvez da nossa conta bancária. Quantas e quantas vezes, ao invés de clamarmos diretamente ao Senhor, de buscarmos uma vida reta e buscar o Senhor face a face, a gente vai buscar auxílio de outras pessoas. E que eu deixe claro aqui para os irmãos que não é errado você ter um amigo em quem você confia, que escuta conselhos, mas primeiramente converse com o Deus que resolve as situações. É o Deus que muda a nossa história, é o Deus que muda a trajetória de vida. É o Deus que está aqui nessa noite falando para você não desistir, não desanimar, porque Ele está te encorajando a caminhar firme. Ele diz, então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. No versículo 5, permita-me, no versículo de número 5, ele começa a falar e dar mais detalhes sobre o Deus a quem ele serve. As pessoas começaram a ver na vida de Ezequias uma mudança. E obviamente ele viu, as pessoas começaram a ver que Ezequias, quando restaurou ali a adoração genuína ao Deus, ele diz, compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é um Deus misericordioso. A misericórdia do Senhor é algo que não dá sequer adjetivos para falarmos, para buscarmos, para tentarmos entendermos. Amados irmãos, a própria palavra diz que é melhor cair nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens. Deus é compassivo, é misericordioso, é justo, é bom. Eu não sei, e parece até frase clichê de pregadores, como é que você chegou aqui nessa noite, mas eu quero te dizer, à luz das Escrituras, no versículo de número 5, compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Ezequias não foi aqui, meus irmãos, uma pessoa egoísta, trazendo que o Deus era dele porque era rei. Não, ele disse, o nosso Deus é misericordioso. E eu quero convidar você a experimentar deste Deus a quem nós servimos, a reconhecer que você depende e precisa dele.
Não é a sua conta bancária que vai mandar, não é você e seu emprego, é apenas você e Deus. Ele muda os cenários. Do versículo 3 para o versículo 4 houve uma mudança imediata. E creio que evidentemente isso deve ter levado um tempo, não foi apenas o pular de um versículo na Bíblia, mas Ele é um Deus que pode fazer as coisas acontecerem imediatamente. Por que não? Nós não vamos limitar a Deus. Eu não vou limitar ao Deus a quem sirvo. E por que é que você acha que esse problema que você está enfrentando não tem solução? Há solução sim, porque Ezequias nos mostra que vivenciou problemas reais, problemas que estava sendo atribuído diretamente à afronta do inimigo, problema físico que necessitava de uma cura, e problema espiritual, porque ele diz que uma angústia do inferno se apoderou dele. São 3 livramentos diretos dados ao Senhor na vida de Ezequias. O Deus de Ezequias, como ele mesmo diz, é o nosso Deus. Eu quero dar sequência aos versículos posteriores. E eu falei, irmãos, que às vezes essas angústias tiram a nossa paz, tiram o nosso sossego, e talvez às vezes nem dormimos, nem nos alimentamos direito, tratamos as pessoas a quem amamos de forma diferente, ríspidas. Aí Ezequias vem no versículo 7 e diz: volta, minha alma, ao teu sossego. Ezequias já tinha experimentado alguma vez em sua vida o sossego, e quando ele recebeu um momento difícil na sua existência, ele clamou ao Deus que tudo pode, e depois ele diz: volta minha alma ao teu sossego. Ezequias, ele foi curado. Eu creio diretamente, meus irmãos, que ele foi curado do problema da alma dele. E ele começou talvez a dormir em paz, talvez a se alimentar melhor, talvez ele vivesse já um princípio de depressão, que é a doença do século. Talvez ele vivesse angustiado e com ansiedades e ansiedades, como nós brasileiros que nós temos aqui mais de 50% da população brasileira que vive com ansiedade. Talvez ele vivesse assim. Talvez você que chegou aqui nessa noite tem ansiedade. Talvez você esteja iniciando um processo de depressão. Eu quero dizer em nome do Senhor Jesus que o Deus de Ezequias, o nosso Deus, pode virar a chave da sua vida. É só crer e confiar nele suficientemente, unicamente nele. É a suficiência de Deus que nos faz conseguirmos alcançar os objetivos da nossa vida. E isso me lembra um tema de uma outra mensagem que eu trouxe outro dia, que longe da presença de Deus não existe sucesso, mas dentro da presença de Deus não existe fracasso. Não tem como sermos fracassados diante da presença de Deus, vivenciando a vontade de Deus. Não tem como. Nós podemos correr o mundo inteiro, viver em busca de tudo, ter um reino para nós cuidarmos. Se nós não estivermos na presença de Deus, nós seremos eternamente fracassados e nunca seremos um vencedor. Só que no versículo de número 9, Ezequias começa a fazer um voto com o Senhor. Ele passou um momento difícil, Deus os livrou, ele testemunhou, e agora Ezequias faz um voto ao Senhor. Ele diz: andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. E lá no final ele diz: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Ele fez um voto ao Senhor. E lá no final do salmo que nós lemos, ele faz mais uma vez uma confirmação daquilo que ele tinha prometido ao Senhor. E abro um parênteses aqui, meus irmãos, e digo: se você fez voto ao Senhor, é bom que nós possamos cumprir os votos que nós fizemos ao Senhor, porque o Senhor é fiel conosco. O mínimo que nós pecadores temos que ser com o Senhor é fiel a Ele também. É o mínimo.
Deus não quer que você faça algum sacrifício que depois você se arrependa. Deus quer você cumprindo o voto que você fez a Ele, mas de forma santa, ordeira. Eu tenho certeza que Deus vai se agradar da sua vida. Mas eu quero, nessa noite, aplicar esta pequena palavra à igreja do Senhor. E quero concluir dizendo, resumindo aquilo que nós trouxemos para a igreja do Senhor, para o povo que nos acompanha também pelas redes sociais, dizendo, resumidamente, que Jesus, que Deus é suficiente. As lutas vão vir, vamos passar por dificuldades, vamos pensar em desistir, abrir mão muitas vezes do nosso chamado, desistir daquilo que nós temos convicções que o Senhor trouxe e colocou às nossas mãos. Vamos pensar em desistir, vamos pensar em parar. Quando recebi o convite para estar ali na cidade de Sertânia, muitas pessoas me aconselharam e disseram, vai chegar um momento que você vai pensar em parar, mas não desista, porque Deus está conosco. Aplico dizendo, o Deus de Ezequias é o Deus da sua vida, o Deus de Ezequias é o meu Deus, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o leão da tribo de Judá, é o Deus que tem cuidado de você, de sua família, de sua casa, de seus filhos. E o tema desse salmo é um tema de ações de graça. Ele está sendo grato a Deus pelas misericórdias que Deus fez com ele, pelas maravilhas aplicadas até a vida dele, e consequentemente através da vida dele também, porque ele restaurou a adoração a Deus e deu a oportunidade que aquele povo vivesse uma vida com Deus. Deus é bom e justo, como Ezequias disse, e te ama de uma forma incondicional, que deu o seu filho para morrer por você. Precisamos reconhecer que somos pecadores. Precisamos reconhecer que o nosso dinheiro de nada vale se nós não tivermos Cristo. Precisamos entender que quem precisa de alguém aqui somos nós que precisamos de Deus, e Deus não precisa de nós. Deus, Ele não precisa da tua adoração, meu irmão, mas a obrigação nossa é o adorá-lo em espírito e em verdade. Deus tem anjos perfeitos o adorando constantemente. Ora, você pecador, tu acha que Deus precisa de você? Mas Ele te ama e quer você por perto. E como Ezequias finaliza dizendo, ele finaliza dizendo, cumprirei os meus votos na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor. Eu quero agradecer esta oportunidade, agradecer ao Senhor por esta noite, mas eu repito, Jesus, o nosso Deus, Ele é suficiente na sua vida. Que Deus o abençoe. Vamos orar? Vamos ficar de pé, amados. Gostaria que você ficasse de pé. Agradecer ao Senhor por essa noite nos trazer até aqui, por todas as pessoas que aqui chegaram, por todas as pessoas que abençoaram. Oremos. Pai, graças te damos, Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é justo, porque o Senhor é fiel. Senhor, muito obrigado por morrer naquela cruz por nós. Não merecíamos e nunca vamos merecer, porque nós somos pecadores, destituídos, estamos na tua glória, mas a tua graça reatou a amizade, o teu sacrifício reatou a nossa amizade contigo, Senhor. Se alguma pessoa, Pai, sentiu a necessidade nessa noite de entender, meu Deus, que ela é pecadora, que ela é quem precisa de Deus, e que o problema que ela vive só o Senhor pode resolver, que o Senhor possa abençoar, Senhor,
que ela possa entender que não existe em nenhum outro a expectativa que nós temos somente em Ti, que nenhum outro vai realizar os desejos do nosso coração a não ser o Senhor. Eu quero Te apresentar, Senhor, nesse momento as pessoas, Pai, que porventura pensaram em algum momento em tirar a sua vida. Senhor, dá graça e restaura o alívio aos corações. Se existe alguma pessoa, Senhor, que pensou em desistir, em parar, em abrir mão, Senhor Jesus, daquilo que é Teu, e que o Senhor colocou em suas mãos, que o Senhor possa restaurar o ânimo. O Senhor é o dono da obra, o Senhor é quem cuida de nós, o Senhor é quem cuida do povo. Abençoa, meu Pai, todo este povo de Campina Grande, todo o povo da Paraíba, Senhor, todo o povo do Brasil, meu Deus, do Nordeste, Senhor, que eles possam reconhecer que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é o Pai, o Redentor, o que nos livrou do inferno. Muito obrigado, Senhor Jesus, por essa noite. A nós que vamos retornar, meu Pai, às nossas cidades, que o Senhor possa nos levar em paz, em segurança, para o seio dos nossos lares, para as nossas famílias, que o Senhor possa nos livrar de todo incidente, de todo acidente, Senhor, de toda armadilha infernal do inimigo, Pai, que caia por terra em nome de Jesus, e que nós possamos chegar em paz em nossas residências. Abençoa os pastores desta igreja, Senhor. Abençoa todos os obreiros que estão no campo, Senhor. Todos os oficiais, Senhor. Todas as irmãs, meu Pai. Todo este povo, Senhor. Dá graça e vigor para continuar, meu Pai. Muito obrigado por esta noite, meu Deus. É assim, meu Jesus, que eu te oro agradecido em Teu santo nome. Amém. Deus abençoe.